Muito boa tarde para você em casa. Está começando ao vivo mais um Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além dos canais 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, no câmarasjc.sp.gov.br e no YouTube, no @TV Câmara SJC. Eu, Bruno Castilho, vou com você até às 3 horas da tarde com muitas informações do que de melhor acontece aqui em São José dos Campos, no campo esportivo. E quem faz o programa comigo é ele, o nosso querido Paulo Ricardo, que está feliz com o seu Flamengo, o Sub-20, que ganhou do Barcelona nos pênaltis. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham a Hora do Esporte. Realmente foi com emoção decidido ali nos últimos segundos, mas estou feliz de levar a informação do esporte joseense para quem está em casa assistindo a gente. Pois é, e vamos começar também o programa com a Tamires Caetano, que voltou à nossa interpretação de Libras. Vou dar um tchauzinho aqui para a Tamires. Tamires que leva a informação do esporte aqui de São José dos Campos para todo mundo, para toda a comunidade surda de São José e também do mundo pela internet. E a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando sobre a Águia do Vale, que hoje inicia a fase de oitavas de final da Copa Paulista contra o São Bento. O duelo acontece às 8 da noite em Sorocaba. E o nosso querido João Delfino foi ao treino da Águia para trazer os últimos detalhes na preparação para essa partida. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Dá o play, Matheus. Chegou a hora do mata-mata para o São José. Um outro campeonato, como dizem por aí. O adversário, o São Bento, time que teve a 15ª melhor campanha da Copa Paulista e não venceu nenhum jogo em casa. Na relação à tabela, a gente já esperava que fosse o São Bento ou o Guarani, que acho que eram os mais prováveis. Acabou acontecendo São Bento. É uma grande equipe, uma boa equipe. Começou a competição oscilando um pouco, mas classificou. Agora, um novo campeonato, todo mundo zerado. Então a gente tem a vontade de decidir em casa e a gente vai tentar levar alguma vantagem de Sorocaba para trazer para São José. Para a nova fase da competição, 4 reforços chegaram. O volante Luiz Otávio, que estava no Água Santa, o zagueiro Bruno Cardoso, que chega do Guarani de Bagé, o goleiro João Lazari, ex-Resende do Rio de Janeiro, e o atacante Luiz Araújo, que defendia o Cascavel. Agora, quem não é novidade, mas é um dos pilares do time, é o volante Jefferson Lima, o atleta que está há mais tempo na Águia. Ele já viveu um mata-mata de Copa Paulista aqui no São José, quando chegou até a final em 2023. Pela segunda vez a gente está vivendo esse cenário de chegar no mata-mata, né? Chegamos muito melhor do que o outro ano e com certeza mais experiente, mais preparado, né? E a gente vê com bons olhos e a gente sabe que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a gente está bem preparado e vamos fazer um excelente jogo e buscar o resultado. Com certeza, é um dos pilares, é um dos líderes do grupo, um dos capitães da equipe, atleta experiente, rodado, que está acostumado a jogar mata-mata, assim como vários outros que a gente tem no grupo também. Então, todos esses atletas que têm essa experiência aí são importantes. E como um dos capitães da equipe, ele assume a responsabilidade de passar a experiência que tem para os jogadores mais novos. Claro que o nosso grupo é um grupo jovem, nem todos passaram por isso, né? E a gente que é mais velho, a gente tem uma certa experiência, a gente tenta passar para eles da melhor forma possível, fazer com que eles entendam, né? Como que é os jogos pesados. E eles têm aceitado bem e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. E nas oitavas da Copa Paulista, o São José vai encontrar uma tabela que não trouxe bons resultados recentemente. Quando jogou primeiro na segunda-feira e depois no sábado, com uma semana mais curta de preparação, o time não conseguiu vencer. Mas agora o técnico Marcelo Marelli espera e vai trabalhar para que isso seja diferente. Quanto à tabela, é óbvio que o ideal seria a gente ter 2 semanas cheias de trabalho. A gente vai ter uma semana muito grande como essa de agora, depois vai ter uma semana menor. Mas a gente não pode, enfim, é o que tem, a gente tem que se adaptar e fazer o melhor possível. Então, a primeira perna dessas oitavas já é hoje, às 8 horas da noite, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. E para o professor, apesar de serem 2 jogos, o primeiro é sempre mais importante. Então, a gente acredita que vai ser um jogo de muita disputa de primeira e segunda bola, a gente tem que se adaptar nessa parte. Não dá para a gente fazer mudanças tão radicais, né, de uma fase que a gente veio bem e agora
o jogo é completamente diferente. A gente vai ter algumas cautelas, normal de mata-mata, né? Como um confronto de 2 jogos, o primeiro jogo, na minha visão, sempre é o mais importante, porque assim foi comigo no Sertãozinho, todos os primeiros jogos a gente conseguiu abrir vantagem e conseguiu ter o poder de decidir com o resultado a favor. A gente vai tentar fazer isso, não vai ser fácil, a gente vai tentar, no mata-mata, começar bem o primeiro jogo e depois trazer alguma vantagem para decidir em casa. Tá aí a preparação do São José para essa partida. Antes de eu chamar o Paulo, eu vou chamar a tabelinha dos jogos que já aconteceram nesse final de semana. Aí, ó, no sábado, o Araçatuba venceu o 15 de Piracicaba em casa 1-0. No sábado também, empate 0-0, São Caetano e Grêmio Prudente. O Noroeste venceu o União São João em Bauru 1-0. E o Paulista venceu o Primavera 1-0, jogando em Jundiaí. E ontem de manhã, a Francana empatou com o Monte Azul em Franca 1-1. Então esses são os primeiros resultados. Hoje ainda tem Oeste e Portuguesa Santista às 7 da noite, o São Bento e o São José às 8, e amanhã o jogo isolado aí, Inter de Limeira e Comercial às 3 da tarde. Então, Paulo, o São José começa essa fase de oitavas de final, né? O São Bento vem meio problemático, né? Até o João falou que não venceu ainda em casa, mas aquela história, né? Mata-mata já é outra conversa, talvez até eles tenham se reforçado lá também, né? Para poder mudar essa situação, né? Se trazer um bom resultado para São José, pode dificultar a vida do São José também. Com certeza. Mata-mata, você tem que redobrar os cuidados. São Bento, apesar de não ter ganhado em casa ainda, é um time que dificulta muito, porque o estádio lá em São Bento não é fácil de se jogar, é um gramado muito complicado, que tem bastante buracos, então o São José ele vai ter que dar muitos cruzamentos, bolas longas, não vai conseguir ter essa tranquilidade de talvez trabalhar um pouco mais a posse de bola, ali com a bola no pé, transição, infiltração, com os laterais subindo. O São José vai ter que ter um jogo mais de cautela, de paciência mesmo, e eu acredito que essa primeira partida vai ser um jogo muito mais brigado do que jogado. A gente viu que o 15 de Piracicaba, que era um dos favoritos, né, até passou na frente do São José na classificação geral, perdeu do Araçatuba, então isso demonstra que quando você avança para as oitavas de final não tem jogo fácil. São José tem que fazer um resultado consistente em São Bento, porque assim como o São Bento não ganhou em casa, eles se classificaram fora de casa, né? Ganhando alguns jogos fora de casa, então o São José tem que tomar cuidado para fazer um bom resultado lá e administrar no Martins Pereira. E tem aquela questão também, né, o Paulo, no Paulista do ano passado, na Série A2, o São José pegou um time que acho que era sétimo, que era o Velo Clube, e acabou também sendo derrotado já na primeira fase, nas quartas de final, sendo derrotado fora de casa e depois em casa, né? Então, todo cuidado, não é porque terminou a primeira parte do campeonato acima, né, do São Bento Sorocaba agora, na Copa Paulista, que já vai estar com a vaga garantida já para a próxima fase. Sem dúvidas. Quando você pega um mata-mata, o resultado mínimo, às vezes, para o adversário já é o suficiente para ele poder avançar. Então ele ganha de 1-0 em São Bento, vem para o Martins Pereira, coloca o ônibus ali atrás, estaciona e traz dificuldades. A gente viu que o São José, quando enfrentou o São Caetano, por exemplo, que estava com essa proposta de jogo mais defensiva para jogar no contra-ataque, o São José foi surpreendido. Então precisa tomar cuidado, redobrar a cautela para não ter surpresas. Pois é. Então, na quarta-feira a gente traz todas as informações do que de melhor aconteceu desse jogo entre São José e São Bento e São José lá em Sorocaba. O assunto agora, o nosso próximo assunto ainda é a Águia do Vale, mas falando do Sub-17, porque os meninos do São José foram até Itu para enfrentar o Ituano na primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17 e um jogo cheio de polêmicas, um jogo bem complicado, o São José saiu derrotado. A gente vai ver agora os gols e as polêmicas, os lances polêmicos. Primeiro o gol aí do São José, o pênalti que o juiz marcou, já no finalzinho do primeiro tempo, foi lá o Torres, camisa 9, quase o goleirão do São José pegou o pênalti, 1-0 para o Ituano. Aí teve essa bola aí, logo aos 5 minutos do segundo tempo, cruzamento, toque de cabeça e o juiz marcou impedimento, o Bandeira marcou impedimento. Eu achei que não estava, mas... E aí, já no final do jogo, teve esse lance que o árbitro marcou pênalti nessa bola, só que daí o Bandeira, o árbitro era o Vitor Matheus Fanelli e o árbitro Jefferson Franco Pinto chamou o árbitro e falou assim, não, desdá esse pênalti aí que não foi pênalti, que o menino foi na bola. Então aí o
São José acabou sendo derrotado por 1-0 contra o Ituano. O próximo jogo do São José já é no domingo, no estádio Martins Pereira, contra o Araçatuba Futebol Clube, aí, ó, domingo, 10 horas da manhã, na segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-17. Paulo, um jogo bastante polêmica, né? Gol invalidado, 2 pênaltis, né? Um que valeu, outro que não. Mas o São José, pelo menos, mostrou aí, né? Atacou bem, teve uns momentos bons no jogo, infelizmente saiu derrotado. Jogar fora de casa é muito complicado, ainda mais na estreia, né? O Ituano costuma ser um adversário que complica muito para os adversários, não somente quando é no time adulto, mas também na base, e mostrou isso, né? O nível de competitividade do São José existiu, o placar foi 1-0, mas o São José chegou perto de buscar esse gol de empate em muitos momentos da partida, e um torneio como esse, você às vezes não consegue fazer o resultado fora de casa, jogando dentro dos seus domínios, você precisa ser consistente. Então os meninos agora vão ter que recuperar contra Araçatuba, porque se você perde 2 partidas seguidas, depois fica muito mais difícil de você conseguir fazer esse campeonato de buscar os pontos que foram perdidos no começo. Pois é, e lembrando que na fase anterior o São José perdeu as 3 em casa, ganhou as 3 fora de casa, conseguiu a classificação vencendo, as 3 não, as isso. 3, né, as três em casa, as 3 fora de casa. O São José conseguiu vencer todas fora e perdeu todas em casa, então o São José tem que fazer o contrário agora, fazer o contrário, porque estreou perdendo fora de casa e agora em casa tem a chance aí de reverter, né? Até de questão de saldo, né? Perdeu só de 1-0, tá com -1 de saldo, dá para tentar tirar esse saldo aí. Então domingo contra o Araçatuba, 10 horas da manhã, pelo menos a partida está marcada para o estádio Martins Pereira, é o que está na informação lá do site da Federação Paulista. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, já a gente volta com mais informações, tem basquete, tem futsal, não saia daí, já voltamos. Voltamos com o segundo bloco do Hora do Esporte para falar de basquete feminino, porque no confronto regional entre Taubaté e São José, ou melhor, São José e Taubaté, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, as joseenses confirmaram o favoritismo e venceram a segunda partida na competição. Quem conta os detalhes do que de melhor aconteceu nesse jogo é o repórter Gabriel Campoy, com imagens do Reginaldo Casulo. Dá o play, Piteco. São José e Taubaté entraram em quadra para disputar mais que um simples jogo do Campeonato Paulista de basquete feminino. A partida marcou o início de uma nova rivalidade no esporte. Isso porque essa foi a primeira vez na história que as duas equipes se enfrentaram. Dentro de quadra, o Taubaté começou melhor e abriu a contagem no marcador nessa cesta de Lisboa. O São José logo respondeu. Mari Carvalho, da Zona Morta, guardou essa bola de 3 e igualou as ações. A equipe de Taubaté, mesmo estreando no basquete feminino, fez durante o primeiro quarto um jogo de igual para igual com o São José. Neste lance, Ariadna conseguiu converter a cesta nesta bola de fora e recebeu a falta. No lance livre, não desperdiçou. O São José melhorou no jogo. Chegou a abrir uma vantagem com as cestas de Mari Carvalho e Maiara. Mas o Taubaté, em cima, voltou a se aproximar com Lisboa nesta bola tripla. Até que no fim do primeiro período, Lisboa achou essa bola de 3 sensacional, que fez o Taubaté passar à frente do marcador. Mais do que isso, terminar o quarto em vantagem, 18-17. O equilíbrio do primeiro período se manteve durante os últimos 10 minutos do primeiro tempo. O São José passaria à frente do marcador e se distanciaria no placar nessas cestas de Ana Júlia e Mari Carvalho. Com boa margem no placar, a defesa joseense começou a ser mais exigida e logo estourou em faltas, possibilitando as chegadas de Taubaté por meio de lances livres. No entanto, as joseenses manteriam a vantagem no marcador e fechariam a contagem no segundo quarto nesta bola de Mari Carvalho. Após sofrer a falta, no lance livre, ela converteu a jogada e deu números finais ao primeiro tempo, 34-28 para o São José. O jogo se definiria mesmo na volta do intervalo. Irreconhecível em quadra, o Taubaté se tornou presa fácil para o time joseense. Logo no começo do jogo, após série de cestas para o time da casa, Mari Carvalho, nesta bola, colocou a vantagem do São José em 2 dígitos, 38-28. Mas São José, primeiro com Sussu, após essa linda assistência de Ana Júlia.
Depois Mari Carvalho, que alavancou a vantagem joseense em 17 pontos. A equipe de Taubaté ainda descontaria nesta bola de Tailane, mas Maiara, nesta bola de 3, faria a vantagem joseense chegar a 30 pontos, 60-30. O terceiro quarto terminaria com uma distância de 28 pontos entre as equipes, 62-34. Incríveis 28-6 só no período. No último quarto, Leandro Leal aproveitou para rodar o elenco. Mesma opção do técnico Elvis de Taubaté. As visitantes até mostraram resiliência no jogo, como nessa cesta de 3 de Livinha, mas sucumbiram ao bom momento no jogo da equipe joseense. Final, São José somando sua segunda vitória no estadual, 83. Taubaté, a segunda derrota, 50. A gente sabia que seria um jogo bem equilibrado. Acho que o Taubaté veio com uma proposta muito boa. A gente se preparou para jogar contra ela. Sabe que é um trabalho que está começando, né? Então a gente já passou por isso, sabe que não é fácil. Nosso time mesmo é um time que está se ajustando ainda. Acho que tem muita coisa a melhorar. Mas hoje as meninas já conseguiram entregar um pouquinho mais, então a gente fica muito feliz com isso. A gente estava esperando um jogo bem pegado já, a gente sabia as qualidades das atletas do outro lado que tinha, né? Então a gente trabalhou, foi uma semana muito intensa e a gente sabia o que tinha que fazer, só que a gente no começo estava com bastante dificuldade, mas aí a gente foi pro vestiário, o Leandro conversou com a gente, relembrou o que a gente tinha que fazer e a gente foi dando motivação uma para outra e graças a Deus conseguimos abrir ali no terceiro e no quarto foi só administrar. Além da vitória, Leandro Leal destacou ainda a presença das jovens das categorias de base no elenco principal do São José, já que a equipe passou por uma ampla reformulação após a LBF para a disputa do Campeonato Paulista. Primeiro a gente avalia muito das categorias delas mesmo, como é que está o destaque, como é que está o empenho no dia a dia, que não é só dentro da quadra, mas fora da quadra também. E a gente traz produto para também preparar mais para que elas consigam se ter o melhor na sua categoria. Hoje a Júlia estreou com 16 anos, que já vem tendo destaque, não só ela, mas a própria Giovana, que hoje jogou, que é uma menina que fez a base toda aqui em São José dos Campos. Então, o nosso projeto foca muito na evolução das meninas. Já o técnico Elvis do Taubaté afirmou que o condicionamento físico das atletas fez a diferença. Ele ainda revelou que muitas jogadoras chegaram ao clube ainda na última semana. Algumas jogadoras chegaram na sexta-feira, só treinaram um dia e já jogaram. Então a gente precisa avaliar, ver quem está precisando melhorar na parte de condicionamento físico, de parte muscular, para daí estar colocando. Então a gente não pode exigir muito agora nesse começo, porque a gente pode correr riscos de lesões. Tá aí, Paulo, a segunda partida do São José no Campeonato Paulista, a segunda vitória. O Taubaté coleciona a sua segunda derrota, né? Perdeu em casa para o Campinas, agora perdeu para o São José. É um clássico, né? Como disse o Campoy, está se criando aí, né? Mais uma modalidade, mais um Taubaté e São José. Esse jogo, o São José realmente era o favorito, né? Acho que as meninas, elas já vêm com um trabalho mais consolidado. Muitas dessas jogadoras que estavam em quadra para essa partida já jogam juntas aí pelo menos há uns 2, 3 anos, né? Então isso daí com certeza faz a diferença, é diferente do Taubaté, que as meninas elas chegaram em cima da hora, ainda não tiveram o ritmo adequado, tanto físico quanto de entrosamento, mesmo assim no primeiro quarto dificultaram um pouco ali as ações do São José. Então uma partida legal, uma rivalidade que vai ser construída e a gente espera que o Taubaté consiga manter esse projeto, porque para quem acompanha o esporte é muito legal. Pois é, e assim como o Theo Leandro falou, o São José começou assim também, né? Meio que só com as meninas de base e até agora está formando esse time forte aí, que chegou a terceiro lugar de Liga Nacional, enfim, está brilhando esse time do São José. E a próxima partida do São José é contra o Ourinhos, fora de casa, na quinta-feira, às 7 da noite, no ginásio Monstrinho. Boa sorte para as meninas do São José. Ainda falando de basquete, mas agora do masculino, que em 2 dias conseguiu 2 vitórias e se consolidou ainda mais na liderança do Campeonato Paulista. Na sexta-feira, os joseenses foram até São Paulo e venceram o Pinheiros por 87-76. E ontem, no Teatrão, a vítima da vez foi o paulistano, com placar de 74-64. Os destaques dessa partida contra o paulistano foram Anderson Rodrigues com 12 pontos, Malcolm Miller e Léo Craveiro com 11 cada um e Douglas dos Santos
e Adiel com 10 pontos cada. Do lado dos visitantes, Henrique Seixas foi o cestinha com 14 pontos. O próximo desafio do São José no Campeonato Paulista acontece contra o Bauru na quarta-feira, fora de casa. Paulo, essa maratona aí de jogos, né? O Pinheiros não está tão bem no campeonato. É um adversário tradicional do São José, já disputou título com o São José, inclusive, final com o São José. Agora não está num bom momento, né? Mas o São José não tem nada a ver com isso. Venceu bem lá em São Paulo e venceu 2 dias depois aqui jogando em São José contra o Paulistano e está na ponta da tabela ali, né? É verdade. O Paulistano seria um adversário mais complicado para esse time joseense e jogando fora de casa, jogando em casa no Teatrão, eles conseguiram ir muito bem, né? Foram muito bem fora de casa contra o Pinheiros, conquistaram um resultado importante que deu confiança até mesmo para alguns jogadores, como por exemplo o Douglas dos Santos, se destacarem novamente nesse jogo contra o Paulistano. O Douglas dos Santos que começou a temporada um pouco mais abaixo no ritmo dos companheiros e agora, nessas últimas vitórias que o São José conseguiu, ele está começando a recuperar novamente a forma física e o nível de atuação e de pontuações que a gente ficou acostumado. Então, nesse último jogo teve uma rotatividade muito grande de pontuações entre todos os jogadores do time, né? Vários passando ali dos 2 dígitos. Muito importante essa vitória. Pois é, a gente vai ver rapidinho a tabela de classificação, que o São José está em segundo lugar, um pouquinho atrás de Franca, Franca, Corinthians, Franca, São José, Corinthians, Paulistano, todos, só esses 3, né? O primeiro, Franca, São José e Corinthians estão com a mesma situação, né? 6 vitórias e 1 derrota. O Paulistano vem um pouquinho mais atrás com 7 jogos feitos, 4 vitórias e 3 derrotas. Depois, o Bauru, que é o próximo adversário aí do São José, que vem com 4 vitórias e 3 derrotas na competição. São José, então, que vai até Bauru na quarta-feira, às 7h30 da noite. A gente traz todas as informações também do que de melhor acontecer nesse jogo entre Bauru e São José. Agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Já já a gente volta com informações do futsal e também do Joseense Sub-20. Não sai daí. Voltamos com o último bloco do Hora do Esporte, falando agora de futsal, porque na sexta-feira o São José, em seu primeiro jogo no Teatrão, tinha uma pedreira pela frente. Nada mais, nada menos do que o Sorocaba. E o São José até que tentou, mas dá o play, Piteco. No ginásio do Teatrão, o Sorocaba saiu na frente. Após boa troca de passes, Leandro Lino chutou forte, sem chances para o goleiro David. Sorocaba 1, São José 0. O segundo gol saiu dos pés de Rodrigo Capita, nessa cobrança de falta. A bola passou embaixo do goleiro David. Sorocaba 2-0. No finalzinho do primeiro tempo, o São José reagiu e conseguiu diminuir o placar nesse chute do goleirão David. Sorocaba 2, São José 1. Logo no início da segunda etapa veio o empate do São José. Gustavo roubou a bola no meio da quadra e chutou forte para vencer o goleiro Deco. Tudo igual, 2-2. 1 minuto depois, o Sorocaba passou à frente novamente com esse gol de Pepita. Sorocaba 3-2. O quarto gol do Sorocaba veio nesse contra-ataque. Mendonça achou o Bruno Andrade livre, que só completou para o fundo das redes. Sorocaba 4-2. O São José ainda tentava buscar o resultado. Nesse lance, Gustavinho desviou o chute de Gustavo e diminuiu o placar. Sorocaba 4, São José 3. Mas estourado em faltas, o São José deu chances para o Sorocaba. Rodrigo Capita fez o quinto nesse tiro livre. E em mais um tiro livre, Rodrigo Capita fez o terceiro dele e o sexto do Sorocaba, dando números finais ao jogo. Sorocaba 6, São José 3. Tá aí então, Paulo. 6-3, o São José que há 2 semanas atrás tinha perdido para o mesmo Sorocaba 7-1 pelo Paulista, só que lá em Sorocaba complica mais a situação do São José, né? São José ele tentou, foi guerreiro ali, mas infelizmente o Sorocaba tinha um time mais qualificado e dentro de quadra acabou fazendo valer esse protagonismo e favoritismo, né? Pois é, e se eu não me engano, a 7ª derrota do São José na Liga Nacional consecutiva. Então, o próximo jogo do São José é pelo Campeonato Paulista. O São José vai virar a chavinha contra o Pinda,
lá no Altos de Santana, um ginásio mais diferente aí, o São José não está muito acostumado a jogar lá, né, o masculino pelo menos, lá no ginásio de Altos de Santana contra o Pinda, já amanhã às 7h30 da noite pelo Campeonato Paulista. Agora a gente vai finalizar o Hora do Esporte falando do Campeonato Paulista Sub-20 Série B, porque no último final de semana o Joseense, que é o time do Atleta Cidadão, foi até Itaquaquecetuba enfrentar o Itaquá no jogo de ida das quartas de final da competição e deu bom para o Joseense. Vamos ver o gol? O gol foi anotado no primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo, aos 11 minutos, pelo Lucas. Teve essa jogadona aí, ó. E lá o Lucas só desviou e a bola passou pelo goleiro. 1-0 o Joseense. E o Joseense agora joga pelo empate, pelo menos, para se classificar para a semifinal da competição. A partida de volta acontece nessa sexta-feira, às 15h, no Centro Poliesportivo João do Pulo, Paulo. Muito legal esse resultado, o time do Joseense que continua invicto dentro da competição. Conquistar um resultado desse fora de casa não é fácil, vem com uma vantagem boa agora aqui para São José dos Campos para poder tentar consolidar essa classificação. Pois é, boa sorte aí para o Sandrinho, boa sorte para todo mundo do Joseense. Então na sexta-feira o Joseense recebe o Itaquá no João do Pulo. Vamos embora, Paulo? Partiu. Partiu porque está começando a semana. Foi um prazer inenarrável ter você aqui, Paulo, em mais uma Hora do Esporte. Prazer foi todo meu, Bruno, estar contigo e também com todo o pessoal de casa. Quarta-feira não estarei de volta porque o nosso querido Vieira Júnior retorna ali para a apresentação e você estará aqui nos comentários, Bruno. Ele está voltando, o nosso Vieira Júnior está de volta na quarta-feira. Tamires, foi um prazer inenarrável ter você também com a gente aqui no Hora do Esporte. Você volta também, né, Tamires, talvez na quarta-feira? A Tamires volta. Então eu também volto na quarta-feira com o Vieira Júnior aqui, que já voltou de Curitiba, já tirou sua sonequinha, já fez seu sono de beleza, tá nos trinques, querendo com todo o gás voltar aqui pro Hora do Esporte. Foi um prazer inenarrável ter você também aí do outro lado. Na quarta a gente volta com mais informações aqui do esporte de São José dos Campos. Um abraço, tchau!